E aí, Serginhada, como é que foi a última semana no mercado financeiro? Deixa abaixo aí no seu comentário, porque para os acionistas da Tenda, esta semana deve começar aí muito bem. No final do último pregão, a empresa anunciou a assinatura de um contrato de mais de 530 milhões de reais. A Tenda é uma empresa do setor de construção civil que atua principalmente com os segmentos de baixa renda lá em São Paulo. E no último final de pregão, ela anunciou a assinatura dos contratos do programa habitacional Pode Entrar. O programa Pode Entrar é um programa da Prefeitura de São Paulo destinado a dois grupos principais. Temos o grupo 1, são famílias com renda bruta até 3 salários mínimos. Grupo 2, renda bruta de até 6 salários mínimos. E aquelas pessoas que foram removidas por obras públicas. Então, essas pessoas têm diferentes tipos de benefícios. Como, por exemplo, aqui descontos, subsídios na hora de comprar imóveis. Então, a Tenda anunciou que ela assinou os contratos do programa Pode Entrar para os projetos Citar Vila Prudente, totalizando aqui quase 2.000 unidades, com um valor geral de vendas de mais de 396 milhões de reais. E o Guarapiranga, nesse empreendimento, ela tem 50% de participação, a outra parte é da Direcional Engenharia, totalizando aqui 655 unidades, e a parte da companhia, da Tenda, equivale a aproximadamente 135 milhões de reais. Então, juntando aqui, vai dar mais ou menos 400, 500, 540. Eu tô arredondando pra cima, né? Mas é 530 milhões. 531 milhões, é isso mesmo. 530, 540 milhões. Geralmente isso aqui tem ajustes, né? Vou botar aqui 530, 540 milhões, sendo que ela vai receber 15% do valor geral de venda dos empreendimentos agora em novembro de 2024. A companhia informa que já tinha assinado aqui outro contrato parecido a esse programa, com um total de 216 unidades e o valor de 45 milhões de reais. Então, de 45 para 530, 540 milhões, já é um dinheirinho bom, né? Então, vamos ver aqui informações importantes da Tenda. Nós podemos observar que ela está focada principalmente na faixa 1, que é renda até 2 salários mínimos, e aqui na renda 2, que são até 4 salários mínimos, né? 3 salários mínimos, é 4.400. Não estou lembrando agora se dá 1.400. 4 salários mínimos, arredondando, né? E tem a faixa 3, que vai de 4.400 até 8.000. Porque o Minha Casa Minha Vida ele não é por salário mínimo, né? É só a primeira faixa, que é até 2 salários mínimos. Depois são números que não são vinculados necessariamente ao salário mínimo, como é no caso do estado de São Paulo. E agora, até que reduziu a faixa 1 da receita aqui da empresa, da área de atuação, no caso. Área 1, faixa 1 representou 43% dos empreendimentos da companhia, faixa 2, 40% e faixa 3, 17%. Enquanto que no início de 2023, a faixa 3 era 10%, a 2, 31%, foi para 40%, e a 1, que geralmente é a menos lucrativa, né, caiu de 59% para 43%. Então ela mudou aqui um pouco o perfil dela. Em área de atuação, a empresa está presente aqui em 9 regiões, 9 estados. Todos os estados do sul, com exceção de Santa Catarina, todos os estados do sudeste, menos o Espírito Santo, está presente no Goiás, na Bahia, Pernambuco e Ceará. Sendo que 45% dos seus empreendimentos são aqui em São Paulo, lá em São Paulo, não estou em São Paulo, em Salvador são 15%, e os demais ficam na faixa aqui dos 8%, 9%, sendo que o menor aqui é Campo Grande, 1%, e Curitiba, próximo de zero, poucos empreendimentos, né? E modelos de negócios. Os seus imóveis, como nós vimos, tradicionalmente, são imóveis de renda para renda mais baixo, cerca aqui de 40 metros quadrados. Só que agora ela está inovando, está fazendo aqui, está saindo desse modelo de construção mais tradicional e está entrando no mercado de pré-construídos.
A casa é fabricada, depois é transportada, instalada e finalizada. Então isso aqui traz o quê? Padronização, né? Padronização e geralmente redução de custos. Essa divisão é a Aleia. Ela construiu aqui casas pré-moldadas. Então ela está ajudando aí a impulsionar um pouco os negócios da empresa. Eu vou ver com vocês aqui resultados, principais pontos. Mas já adianto, ó, que a empresa, no início do ano passado, no primeiro semestre, ela estava com 55 milhões de prejuízos acumulados. E agora, 55 não, desculpa, 53. E agora está com 9 milhões, arredondando, de lucros acumulados. Então já se tornou uma empresa lucrativa. Destaques: lançamentos, 23% de alta em relação ao trimestre, ao primeiro trimestre desse ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, teve queda de 11%. E no comparativo semestral, que é importante, alta de 9%. Vendas líquidas no semestre subindo 34%, sendo que em relação ao mesmo período do ano anterior subiu 24%. Unidades entregues, crescimento no semestre de 6%. A Aleia, né, que é a divisão nova, lançamentos subiu 25%. No semestre, mais de 100%. Vendas líquidas, mais de 100%, porque era pequeno, né? Agora está crescendo. E quando vamos aqui para a parte financeira, receita líquida consolidada, ó, 776 milhões de reais, alta de 11% aqui, quando pegamos o comparativo semestral. A empresa deu agora de receita 1 bilhão 520 milhões contra 1 bilhão 360. E quando pegamos aqui o total de receita, 776 milhões, a Tenda ela vai contribuir com 705 milhões, enquanto que a Aleia com aproximadamente 72 milhões dessa receita. EBITDA atingiu aqui no total 91 milhões de reais, alta aqui em relação ao mesmo período do ano anterior de quase 90%, e no comparativo semestral o EBITDA atingiu 196 milhões, alta de 92%, muito bom também. Lucro, ó, como vimos aqui, o lucro total do trimestre, desculpe, 4 milhões e meio. No semestre deu aquela mudada. De 53 milhões, arredondando de prejuízo, saiu para um lucro aí de 9 milhões de reais também. Preço dos imóveis subindo. Estava aqui em média 205 mil lá no segundo trimestre de 2023 e agora está em 216 mil. Nós vimos que a companhia ela passou a vender imóveis para um público de uma renda um pouquinho maior. Margem bruta, o quanto de lucro bruto corresponde em cima da receita. Subiu de 31,7 para 35,1. Muito bom. Quando pegamos aqui a Aleia, empreendimentos lançados, ó, ela tá pegando aqui um segmento mais lucrativo, até R$ 4.400. Penápolis, ela lançou aqui 126 unidades, faixa 2. Jardinópolis, faixa 2 também, lançamento aqui de 118 unidades. Dívida da companhia, se pegarmos aqui a anualização do EBITDA, ele vai ficar lá mais ou menos em 400 milhões. Então se você pegar aqui dívida líquida sobre o EBITDA, você vai pegar uma dívida líquida de 380 milhões, arredondando, então dá mais ou menos dívida líquida sobre o EBITDA de uma vez. E a empresa está com caixa reforçado, cerca de 720 milhões de reais no caixa, e sua dívida bruta está lá em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Vamos ver aqui outro ponto. Geração de caixa. Pronto, a geração de caixa aqui é assim, a Tenda, ela dá geração de caixa positivo, mas a Aleia, como tá no início, né, ela tá dando aqui geração de caixa negativo. No mais e no menos, em relação à geração de caixa, no semestre, que é o importante, ela tá aqui com a geração de caixa positiva de mais ou menos 29 milhões de reais, revertendo uma queima de caixa de 21 milhões de reais no primeiro semestre de 2023. Então, nesse semestre, a empresa está muito melhor do que nos anteriores. E com essa nova assinatura de contrato, pode ficar melhor ainda. Em relação ao PDD, o que ela está tendo que reter aqui em relação à sua dívida, a sua receita bruta, né? Se tiver inadimplência alta, tem que reter aqui percentual para evitar possíveis calotes. Chegou a bater 5,2% no primeiro trimestre de 2024. Faixa 1 é uma faixa mais suscetível
a cenário mais desafiadores. Agora está em 2,8, em linha mais ou menos do que estava até o terceiro trimestre de 2023. Aqui são guidance, a companhia espera atingir 31% de margem bruta. E aqui, em vendas líquidas no ano, ela espera atingir entre 2 bilhões, 3 bilhões e 200 e 3 bilhões e meio, certo? EBITDA ajustado deve ficar entre 375 milhões e 425 milhões de reais. Aqui são as projeções para esse ano. E na Alea, deve ficar aqui a margem bruta entre 9% e 11%. Vendas líquidas entre 400 e 500 milhões de reais. E o EBITDA ainda não deve dar EBITDA positivo. Ela vai ter EBITDA negativo. Entre menos 50 milhões e menos 30 milhões de reais. Aqui, alguns destaques financeiros. Nada demais. Principais pontos do último resultado. Em relação a preço, a tenda está recuando nesses últimos pregões, após bater ali nos 15 reais. E ela tem região de suporte muito importante, está respeitando ali desde o segundo semestre de 2023, na zona dos 9,30, 10 reais. Veja quando toca lá, ó, 10 reais, o preço sobe. Aqui foi final de 2023, início de 2024, e aqui agora em julho de 2024. O preço sobe, muita dificuldade para bater e romper ali nos 15 reais, né? Tenda passou por muita dificuldade na pandemia. Um papel que valia ali antes da pandemia R$38, com aquelas quedas no mercado, foi bater lá na região dos 3,70, 3,50, e agora já tá aí nos 15. Então multiplicou aí por 5 vezes, mas tá muito longe ainda de atingir ali, ó, os R$38, região pré-pandemia. Então é uma empresa que tem muito potencial de alta se pegarmos aí áreas que ela atingiu em uma situação um pouco anterior à que ela está agora, que é muito melhor, inclusive.